neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus. É uma muralha, como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do arcanjo Miguel.
nesta sexta-feira. Você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Correntes me aprisionam, livres são meus pés e minhas mãos. Não há cadeias que me prendem ao passado, nem tristezas que arrebentem minha alma. Acabou a escravidão, se romperam os grilhões. Não tem nenhum mal sobre mim, não tem nenhum mal sobre mim. Já fui escravo, dominado, humilhado pela vida. Hoje sou livre e tenho vitória no sangue de Cristo. Já fui escravo, dominado, humilhado pela vida. Hoje sou livre, tenho vitória no sangue de Cristo.
80 anos de ministério não se medem apenas pelo tempo, mas pelas vidas transformadas e pelas experiências que se tornaram um legado para as próximas gerações. É justamente esse legado que o apóstolo Adelino de Carvalho compartilha em seu novo livro Experiências que Fazem a Diferença. Uma obra que reúne ensinamentos forjados na prática da fé e na fidelidade a Deus. Este livro é para quem não foge da batalha. Mais do que um livro, é uma espada para fortalecer a sua fé e conduzir você à vitória pelo poder do Senhor dos Exércitos. O autor compartilha uma jornada marcada por experiências que atravessaram gerações, batalhas espirituais intensas, perseguições, milagres extraordinários, livramentos sobrenaturais e vitórias conquistadas pela fidelidade ao Senhor dos Exércitos. Você vai se surpreender com o poder espiritual presente nestas páginas carregadas de um poderoso legado apostólico. Experiências que fazem a diferença. É o novo livro do apóstolo Adelino de Carvalho. Adquira já o seu em um dos santuários Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil, ou pelo WhatsApp 31 98379 4517. Agora é a sua vez de viver experiências que farão a diferença na sua história com Deus. Milagres, milagres, milagres. Geisa Alves sofria com inchaço no pescoço. Jacira Cerqueira sofria com perturbações espirituais. Jusileide liberta de insônia e depressão. Aparecida Luzia, filha, estava entre a vida e a morte e foi curada. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Agora vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. O que não acontece em nenhum outro lugar na terra acontece no Monte Manaim, e a história da sua vida não vai terminar do jeito que está. Vamos ao Monte Manaim, e é mais um milagre através da força da fé. Milagres, milagres, milagres. Muito bem, estamos aqui diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu estou aqui com mais uma pessoa que vai contar o seu testemunho de fé. Qual é o nome da senhora? Renata. Sua cidade? Belo Horizonte. Você autoriza a Igreja Reino dos Céus a usar a sua imagem? Autorizo. Conta para as pessoas o que está acontecendo na sua vida antes de ela fazer a corrente. Eu morava num lugar na qual eu sofri perseguição de alguns vizinhos que eram de esquerda. E eles me perturbavam, vigiavam a minha vida, e eu não tinha paz nesse local que eu morava.
senhora, quanto tempo sofreu com isso? Eu morava no local há 4 anos, mais ou menos uns mais de 2 anos, eu comecei a sofrer perseguição de vizinhos. 2 anos sofrendo essa perseguição. E como que era esse sofrimento da senhora? Eles, o que eles faziam? O que incomodava a senhora? Eles começaram a querer perturbar meu filho, tirar a van na qual meu filho ia para a escola, vigiava minha vida. Eles faziam um trabalho de esquerda para afetar a vida da senhora? Sim, queria prejudicar a mim e meus filhos. E aí, o que a senhora fez? Qual é a solução que a senhora recorreu? Eu pedi para Deus me tirar daquele lugar. Falei, Deus, eu não aceito isso, não quero mais continuar morando nesse lugar porque eu não tenho mais paz. Procurei o santuário, procurei o profeta, ele me deu um voto para fazer da campanha que estava tendo, né, da justiça, do martelo da justiça de Deus. E aí ele me deu um papel. Esse papel ele colocou assim, coloca o seu pedido, e aí eu coloquei o endereço do lugar onde eu queria morar. Porque eu pesquisei casas e tal, apartamento, e aí eu coloquei o endereço. E 3 meses depois que eu fiz a campanha, Deus me abençoou e eu mudei para esse local que eu pus o endereço. E agora a paz voltou? Eu tenho paz plena nesse lugar que eu tô até hoje. Tem quase 5 anos. Glória a Deus. Valeu a pena ter sacrificado? Muito. Deus mudou a minha vida. Eu sou grata a Deus eternamente por isso. E a perseguição que a senhora tinha? Não tem mais. Acabou? Acabou. Na vida da família da senhora, o filho da senhora, todo mundo está vivendo em paz? Sim, sim. O que a senhora fala para essa pessoa que está assistindo a senhora agora, que está sofrendo uma perseguição espiritual e não sabe o que fazer, não sabe aonde recorrer? Bom, eu acho que colocar a vida espiritual em dia, procurar a igreja que tem trabalho forte, procurar fazer campanhas e trabalhos para ficar livre do sofrimento. Esse é mais um testemunho daqui diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Tá aí, olha, mais um testemunho, mais um milagre, é mais uma pessoa que através de uma decisão, a decisão de sair de casa, de vir aqui, de colocar o pé no caminho, de vir ao santuário, recebeu de Deus aquilo que precisava, conquistou das mãos de Deus aquilo que queria, aquilo que era impossível aos homens, aquilo que era impossível à ciência, à medicina, mas que é possível a Deus. Assim também vai acontecer na sua vida. Coloca o pé no caminho e vá ao santuário. E na sexta-feira a batalha espiritual, o trabalho forte que é travado, que é realizado em seu favor. A história da sua vida não vai continuar do jeito que está. Depois que você colocar os seus pés aqui dentro do santuário, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do Arcanjo Miguel.
Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do Arcanjo Miguel. Nesta sexta-feira, você não pode perder. Procure o Santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres. Milagres, milagres. Maria de Lourdes, curada de dores no corpo. Vera Lúcia, curada de insônia. Maria Batista, filho liberto do vício em bebida alcoólica. Lindaura Souza, curada de doença no fígado. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro 2,19. Eu vou ler a parte B do versículo. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É muito curtinha. A palavra que eu vou trazer para você hoje é muito curta, mas vai dar uma visão a você de que vale a pena lutar. Vale a pena enfrentar. Vale a pena o confronto contra o mal. Vale a pena você não arredar o pé. Vale a pena. Preste bastante atenção. Eu vou ler a parte A para você entender direitinho. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Aqui Deus está falando sobre religiosos. Pessoas infiltradas no meio da igreja, mas que são plantação de Satanás, como um joio que está plantado no meio do trigo. Mas aí o apóstolo Pedro diz: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Agora Pedro foi fundo,
Porque nós estamos vendo dentro da sua casa o vencido e o vencedor. Estamos vendo no mundo o vencido e o vencedor. O vencido é o derrotado. Tentou, mas não conseguiu. O inimigo tentou me derrubar, mas não conseguiu. O inimigo tentou atrapalhar a sua vida, mas não conseguiu. O inimigo tentou esfriar sua fé, porque esfriando sua fé, fica fácil de te dominar, te derrotar, porque a sua fé é a vitória que vence o mundo. Então ele tem que congelar sua fé para você enfraquecer e ele te dominar, te dominar, te dominar, te dominar, te dominar e te levar para o abismo. Só que Deus te fez mais que vencedor. Você já foi escravo das trevas, não é mais. Você já foi escravizado por doença mandada, não é mais. Já foi escravizado por vício, por amarração financeira, por espíritos de trabalhos de esquerda, não é mais. Por pensamentos negativos que puxavam sua vida para trás, você já foi escravizado a pensar coisas absurdas, não é mais. Você era um vencido, um derrotado espiritualmente, não é mais. Hoje você mudou de lado. Diz a Bíblia que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então hoje nós estamos do mesmo lado, no reino dos céus, no reino de Jesus, no reino do Filho do seu amor, ou seja, onde Deus nos trata com amor, com carinho. É muito forte isso. Deixamos de ser vencidos, derrotados, e nos tornamos vencedores. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do Arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do Arcanjo Miguel.
nesta sexta-feira. Você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Erenilza, esposo liberto de perturbações espirituais. Maria Auxiliadora, curada de lepra. Maria das Graças, sofreu por mais de 15 anos com fortes dores nas pernas. Luiz Carlos, sofreu durante 35 anos no vício do cigarro e foi liberto. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Estamos na prece da meia-noite. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria e agora nós vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do santuário e você vai acompanhar comigo mais um testemunho de fé, mais uma pessoa que colocou o pé no caminho, que veio para o santuário, iniciou a corrente forte, a corrente poderosa de libertação espiritual na sexta-feira forte e alcançou a libertação completa, a libertação total. Não é um alívio somente que a pessoa tem do sofrimento, da dor que ela vem sentindo, mas é o resultado, é a resposta direta, é o resultado na vida da pessoa de forma definitiva, onde aquele sofrimento que vinha passa a não ter mais. Por quê? Porque através da corrente e os atos proféticos que nós realizamos aqui dentro do santuário, nós arrancamos o mal na raiz. O mal é arrancado na sua origem, na sua raiz. Arrancou na raiz. Isso pastor de igreja fraca não sabe fazer. Quem é religioso não sabe fazer isso. Porque não é uma oração, não é uma prece, não é uma reza. É ir na origem do seu problema e arrancar isso de vez. Arrancou na raiz, aí você não tem mais por que sofrer. Porque cessou, acabou aquele sofrimento de vez. Como você vai acompanhar agora aqui no nosso programa mais um testemunho que é a prova viva real do que está acontecendo dentro do santuário. Milagres, milagres, milagres. E eu estou aqui no santuário com a irmã Antônia, que vai contar um forte depoimento de fé através de fazer a corrente de batalha espiritual no santuário. Conta aqui pra gente aqui, qual é o seu testemunho, o que a senhora alcançou aqui dentro do santuário. Olha, eu alcancei uma graça muito grande, porque eu tenho uma neta que foi diagnosticada, internou
com meningite. E aí o médico falou que era grave, que era arriscado e tal. Eu, na minha fé, e o meu filho também na minha fé, fizemos uma corrente para ela. Aí, quando passou uma semana mais ou menos, o médico falou, olha, ela não tem mais nada. Graças a Deus. Ela foi curada. Ela foi curada. Mas vamos aqui, vou aprofundar mais um pouco. Os médicos diziam o quê? Como que ela ia ficar, mesmo se ela saísse ali, como é que ela ficaria? Ela podia ficar, eles falam aleijado, né? Sequelas, qualquer coisa na vida dela, ela não podia viver assim, uma vida normal. Ela tinha qualquer problema. E aí na corrente que nós fizemos, Deus operou milagrosamente. Ela teve uma vida tranquila, ela casou, ela tem hoje uma criança com 5 anos, ela está com 28 anos hoje. Maravilha, né? Maravilha. E quando aqui, a senhora, como vó, vê isso, vê a situação da sua neta, que ela poderia até sair do hospital, mas ia ficar com sequelas, como é que era a senhora ver isso? Eu fiquei apavorada, né? Porque tratar de uma menina, né, que está começando a vida, cheio de problema, é terrível, né? Então Deus operou milagrosamente na vida da minha menina, porque o reino é forte, o reino tem todo o poder. Glória a Deus, né? Então fala aqui para quem está te assistindo, o que ela tem que fazer para alcançar o milagre que ela precisa, algo que ela precisa, que ela já buscou em tantos lugares e não encontrou. O que ela tem que fazer? Olha, é procurar o reino dos céus, porque é uma igreja forte. É uma igreja que eu estou já há 40 anos nessa igreja e posso testemunhar isso. Porque se vier, se procurar, recebe. Recebe milagre com testemunha assim como a senhora? Recebe a cura, recebe o que estiver passando. Seja o que estiver passando, canceroso, leproso, tudo. Como é que fala aquela doença? AIDS, câncer. Tudo recebe a graça. Que aqui se ela fazer a corrente e obedecer, dá certo. Aqui dá certo. É sacrificar. Glória a Deus. Faça como ela fez. Vem pro santuário. Inicie a sua corrente. E receba o seu milagre. Deus vai fazer. Um milagre Deus vai fazer na minha vida. Em Manaim. Milagre Deus vai fazer, um milagre Deus vai fazer na minha vida, em Manaim. Viu aí como aconteceu na vida dessa pessoa, vai também acontecer na sua vida. Então se levante, coloque o pé no caminho e vá ao santuário. Nesta sexta-feira, a corrente forte, poderosa de batalha espiritual, o trabalho forte dentro do santuário em seu favor. Em todos os santuários, Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. 50 anos de ministério não se medem apenas pelo tempo, mas pelas vidas transformadas e pelas experiências que se tornaram um legado para as próximas gerações. É justamente esse legado que o apóstolo Adelino de Carvalho compartilha em seu novo livro Experiências que Fazem a Diferença. Uma obra que reúne ensinamentos forjados na prática da fé e na fidelidade a Deus. Este livro é para quem não foge da batalha. Mais do que um livro, é uma espada para fortalecer a sua fé e conduzir você à vitória pelo poder do Senhor dos Exércitos.
o autor compartilha uma jornada marcada por experiências que atravessaram gerações, batalhas espirituais intensas, perseguições, milagres extraordinários, livramentos sobrenaturais e vitórias conquistadas pela fidelidade ao Senhor dos Exércitos. Você vai se surpreender com o poder espiritual presente nestas páginas carregadas de um poderoso legado apostólico. Experiências que fazem a diferença. É o novo livro do apóstolo Adelino de Carvalho. Adquira já o seu em um dos santuários Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil, ou pelo WhatsApp 31 98379 4517. Agora é a sua vez de viver experiências que farão a diferença na sua história com Deus. O inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Bate em retirada. Quando levanto a minha espada, eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu já falei, vou repetir. Quem tem o poder é quem comanda aqui. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. Eu sou guerreiro desafiador. Eu tenho a força, o poder do Senhor. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. Chora, treme, pula, grita, bate em retirada. Quando levanto a minha espada, o inimigo chora, treme, pula, grita,
espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. E quando na fé pego a minha espada, o inimigo bate em retirada. Milagres, milagres, milagres. Rosemar, filhos sofriam há 5 anos com bronquite asmática e foram curados. Eliane sofreu 10 anos com perseguições espirituais. Luciano Bruno sentia pontadas na cabeça e dores que andavam pelo corpo. Maria Estela, marido curado de epilepsia e liberto do vício em bebida alcoólica. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus, através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho e da Apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 281-357400149. Depois que você fizer o depósito, ou o Pix, ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp
11 99235 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você, e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você, e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! Já somos 80 mil inscritos no YouTube da Igreja Reino dos Céus. São milhares de vidas sendo alcançadas, restauradas e impactadas pelo poder de Deus todos os dias. E é apenas o começo, pois o Reino dos Céus não para de crescer. Acesse youtube.com/TV Reino, inscreva-se, compartilhe e continue sendo muito abençoado através da nossa programação 24 horas. Igreja Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.